A gente entrou aqui nesse tema. É que vocês poderiam atribuir, e isso já faz a sua conclusão também, esse momento, olha, lá em Brasília. Todos os gestores, o Brasil tem um presidencialismo de coalizão. Todos os gestores eleitos, seja no âmbito municipal, os prefeitos têm que construir maioria nas casas legislativas, nas câmaras de vereadores. Os governadoras, a mesma coisa, o presidente e a presidenta também. Num ano eleitoral, onde a base aliada tem partidos diversos e coligações, digamos assim, variadas nos estados, e com uma pauta nacional controversa, é previsível que haja ali um processo de acomodação da dinâmica dos partidos, tendo o foco no mecanismo de atração da presidenta e do governo federal para os seus apoios. A presidenta está enfrentando dificuldades no Congresso, como o presidente Lula enfrentou, como o presidente anterior a Lula, o presidente FHC também enfrentou. Entretanto, vale registrar que a presidenta vem, desde o final do ano passado, batendo todos os recordes de popularidade. Mesmo quando ela enfrenta dificuldades no parlamento, a opinião pública está ficando ao seu lado. Quando eu estava dizendo que ela tem uma conduta reta, no sentido chega de... a ser superior nesse momento até do presidente Lula. Se compararmos o primeiro mandato dela com todos os primeiros mandatos, primeiro ano de primeiro mandato, de todos os presidentes anteriores, ela agora está com 14 meses e 23 dias. O índice de aprovação dela, comparado aos outros presidentes, nos primeiros 14 meses de seus mandatos, o índice de aprovação dela é superior. Então, a política brasileira está mudando muito e muito rapidamente em pouco tempo. E a presidenta está, digamos assim, agindo em relação ao Congresso de uma forma onde, respeitando os poderes, a orientação política que ela apresentou para o eleitorado e foi aprovado, ela não está, digamos assim, transigindo em certos pontos, como, por exemplo, o ponto do Código Florestal, os 2 pontos de pauta dessa semana. E a negociação do governo brasileiro com a FIFA em relação à Copa. Só para concluir minha fala, a FIFA é uma entidade civil, ela tem contratos, ela faz negócio. Quando o presidente Lula foi lá e conseguiu atrair a Copa para o Brasil, ele assumiu compromissos. E o Brasil está impondo suas posições. O que importa para o governo brasileiro não é se, como a FIFA quer, vai ser vendida bebida dentro do estádio. Eu fico imaginando, a FIFA faz tudo isso, eu fico me perguntando com os outros países. Com a Alemanha. Com a Alemanha, com a França, Inglaterra, com os chegar lá Estados querer Unidos. mudar a lei interna do país e tudo mais. Nessa... Faz. E nenhum país fez o que o governo brasileiro está fazendo. Eu fico imaginando a África do Sul tendo que ceder tanto. Tanta pressão, todos cederam. É negócio mundial, de grande envergadura. E por outro lado, houve uma palavra do Brasil em relação a tudo que a FIFA. O presidente Lula se comprometeu em viabilizar, senão a Copa não viria. Agora, mais que isso, a presidenta Dilma e o governo brasileiro estão dizendo: estudantes, idosos, pessoas que mais precisam, terão um mínimo de 300 mil ingressos disponibilizados para a Copa. E outros países não fizeram isso, então não está em votação. Tem alguns pontos que parece às vezes que o governo está olhando, gente, será que nós assinamos isso mesmo? Vamos discutir isso aqui de novo? O pessoal concordou, talvez numa coisa de trazer a Copa para o Brasil. Léo, todos os países do mundo que levaram a Copa se submeteram aos critérios estipulados pela FIFA. E o Brasil não apenas se submeteu, o Brasil também estipulou critérios novos por causa do compromisso que o seu governo tem com o seu povo. E por que essa dificuldade agora, até a presidente mesmo ainda resistindo a ceder em algumas exigências? Porque o processo de negociação é parte da democracia. A democracia, as negociações são feitas com transparência, de público, abertas. O governo brasileiro está preservando os interesses do seu povo, garantindo acesso com, digamos, cota de ingressos para públicos que não teriam esse direito, e está cedendo no interesse comercial do promotor do evento. É que nem dizer que vai fazer uma festa, uma micareta, e que o organizador do evento não vai poder ter seus contratos com seus patrocinadores. É isso que está acontecendo. Então o governo brasileiro está cedendo numa parte, que é do interesse comercial do organizador do evento,
para ter a conquista, digamos assim, de caráter social do seu povo. É isso que está em questão. Agora, no Congresso, o debate é: temos um tema que é sensível para o governo e vamos aproveitar essa oportunidade para botar na pauta as outras questões, como eleições municipais, emendas parlamentares. Uma pergunta que o senhor vai comentar também, eu começo aqui com o Robson, né, que tem essa visão estratégica quando se trata de comunicação e de política também. Secretário, a imprensa baiana, o comentário é que a Bahia nunca esteve tão ausente no governo federal, né, e agora com a saída, né, inclusive a única ministra que nós temos, que é da Reparação, Igualdade Racial, né, ela entrou no balança, mas não cai também. E há uma crítica em relação ao exagero de gaúchos, né, a quantidade de gaúchos no governo. Houve no passado críticas em relação à quantidade de paulistas, mas o fato é que a Bahia sempre teve ali, né, no primeiro mandato de Wagner, em outros governos, pelo menos 2 ou 3 ministros. Nesse exato momento, em se tratando de ministério de peso, nós estamos sem nenhum. O Samuel Celestino chegou até a dizer que faltaria ao governador Jacques Wagner brigar um pouco mais por isso. Porque a Bahia estando lá representada é bom, é pelo tamanho, pela força, né, que tem o nosso Estado. Como é que o senhor lê esse momento? O senhor acredita que isso mais tarde pode ser revertido? Ou isso o senhor considera que não é tão importante na formação de uma equipe? Tem que olhar Estado ou região? Olha, certamente é muito importante. Você tem a representação política que faz uma espécie de pacto federativo no Brasil. Então eu acho que todas as regiões deveriam ter representações, até porque a gente enxerga talentos políticos na base, né, do nosso projeto, que foi com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, em tudo que é região, tudo que é estado. Certamente o mundo político é assim. O governador tinha aqui da Bahia 3 ministros indicados e todo mundo dizia que era a República do Acarajé, né? Os outros estados reclamavam dessa presença da Bahia, inclusive nominavam assim a República do Acarajé. O governo do estado também tem um portfólio de intervenção do governo federal jamais visto na história. São mais de 30 bilhões de investimentos, eu destaco entre eles a ferrovia Oeste-Leste, 7 bilhões, a própria Fonte Nova, o metrô de Salvador, água, saneamento, os hospitais, então investimentos de grande vulto. E agora a presidenta precisou fazer ajustes no seu ministério, é uma opção política, o cargo é de indicação dela, e nós diminuímos a presença de baianos no nosso primeiro escalão do governo federal. O que o governador tem falado é que o importante, o fundamental, é que os investimentos sejam mantidos e ampliados para a Bahia, porque a presença de ministros é importante, dá peso político, se transforma muitas vezes em ações, mas os projetos que vêm de todos os ministérios a partir da decisão da presidenta é muito mais importante, porque nós precisamos garantir esses investimentos. E a política vai dando essas voltas. Assim como no passado dizia que era a República do Acarajé, agora dizem que é a República do Chimarrão, daqui para frente pode voltar também. Já teve sem o Dedê, quando foi em Minas, achou que República do Café com Leite? Do pão de queijo. Ah, do pão de queijo. É. São Paulo, não sei quem é. São Paulo teve. Chamam de Paulistério. Paulistério, é verdade. Né? Mas nós vamos trazer daqui a pouco o tema para a nossa região. Vamos trazer, já que a gente começou ali na esfera federal, vamos trazer para o estado, mas vamos falar sobre o polo naval também, expectativa aqui para a nossa região. Santo Antônio, com a questão da ponte, né? Quando que a gente... que há de concreto nessa ponte, secretário, além do projeto? Daqui a pouco você vai falar sobre esse assunto, porque nós temos o Leno Dias, né, locutor aí da rádio Vale FM, que está retransmitindo o nosso programa e vai participar conosco agora. Leno, sua saudação, boa tarde. A sua pergunta, Leno. Boa tarde, Léo Valente, boa tarde a todos aí do Estúdio Livre, boa tarde a todos os ouvintes da RBR, Rede Baiana de Rádio. Léo Valente, eu tenho aqui 3 perguntas para o secretário Robson Almeida. Secretário, como se encontra o processo de nomeação de um defensor público e juiz para Margosa, que é um grande anseio da comunidade? Outra, quero saber também se o governo vai ser parceiro do São João de Amargosa mais uma vez. Haja em vista, a gente sabe que o São João de Amargosa é referência no Brasil.
A terceira e última pergunta. A Assembleia aprovou o empréstimo mundial para a Bahia. Eu quero saber do senhor o que a Amargosa vai ganhar com esse investimento. Olha, nós vamos, né, dividir essa pergunta do Leandro. Muito obrigado, Leandro. Para a gente não passar aqui, a gente dividir, né, até para não ficar... Vai responder a todas, né, agora por parte. Está aqui anotado, questão do defensor público e o bom de rede é isso, porque o Leandro perguntou aí sobre São João de Amargosa, eu vou perguntar sobre São João de Santo Antônio, se vai ter ajuda também. E o pessoal da Alvorada já mandou perguntar se vai ter lá para Cruz das Almas, né? E é por isso que é bom essa ideia de rede, porque ou o bairrismo fica de lado, ou cada um puxando para o seu lado, na verdade, puxando para a região, né? Se cada representante de cada rádio, né, de onde nós temos aí as nossas filiais, as nossas irmãs entrarem, com certeza você vai ouvir perguntar sobre o seu Bonfim, né, e eu já transformo aqui, tá aproveitando o gancho dele, respondo a pergunta dele, mas a pergunta fica genérica também, como é que o governo fica? Porque o carnaval é centralizado, tem uma ou outra cidade no interior do estado também, mas o São João são 417 municípios, a grande maioria fazendo sua festa e todos eles querendo ajuda do governo do estado, né, para garantir o forró. Como é que vocês, qual é o critério utilizado pelo governador? Um abraço aí a Leno, a todos os ouvintes aí de Amargosa, através da Vale FM. Aproveitar aqui para cumprimentar o Manuel, missionário do nosso presidente do nosso partido aqui em Santo Antônio de Jesus. Cumprimentar Álvaro, que está ali vestido de vermelho, com a estrela no peito, que está todo gatinho, vai dizendo que o PT fez muito bem, está bem. Jovem, aparência moderna. Olha a camisa vermelha, porque você falou, ficou até vermelho. Tá rejuvenescido, sobre o São João, inclusive me ocorreu aqui, Fernando, para depois você avaliar junto com meus insights aqui do marketing, porque a rede baiana poderia ser chamada também da rede do forró, porque está em Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Senhor do Bonfim. Certamente as 4 cidades de maior tradição no forró da Bahia. Fica até uma sugestão aqui, viu, senhor Fernando? Um programa de forró para gerar para as 3 emissoras. Com certeza, porque está na programação do São João. A rede baiana tem uma identidade como o produto cultural mais forte dessas cidades da região, que é o São João. O São João, aliás, é a maior festa regional da Bahia, porque a gente acha que é o carnaval. Só que o carnaval acontece basicamente em uma única cidade, na capital, com uma concentração muito grande de pessoas. E o São João ocorre simultaneamente nos 417 municípios, fora os distritos. É muito difícil você não ter uma fogueira acesa, você não ter um litro de licor, um amendoim, um milho no período de junho em todo o estado da Bahia, em todas as localidades e municípios. Então é a festa de maior identidade cultural do nosso povo. E o governador, desde que assumiu, adotou uma postura de fortalecimento dessa festa, por entender que ela não é apenas o entretenimento e a identidade cultural fortalecida, ela é também uma atividade econômica. É no São João, eu me lembro quando eu era menino, ou ganhava roupa no São João ou no Natal. O São João era tradição de ativar o comércio, a comercialização fica muito mais aquecida, você tem alimentos também comercializados em grande monta, e esse novo formato de festas, você tem grandes públicos que vêm da capital de outros estados para as festas do interior. Amargosa tem uma festa de camisa muito tradicional, muito forte. Cruz das Almas também tem outra, São Antônio de Jesus tem outra, Piritiba, Senhor do Bonfim, que faz com que centenas, milhares de pessoas venham para essas cidades e essas cidades se tornem muito dinâmicas quando ocorrem as festas de São João. As feiras são as maiores do ano. Não são feiras estrondosas e o comércio ganha, os comerciantes ganham, tem mais fartura nas mesas. E o governo do estado utiliza um critério de apoio todos os anos. As cidades de maior tradição, de maior força, recebem sempre a cota maior, e depois nós vamos tendo cotas intermediárias de apoio, que é para ajudar a prefeitura a contratar uma banda melhor. Santo Antônio hoje já está nessas... Santo Antônio sempre esteve no primeiro time, junto. Essas 4 sempre são do primeiro time, estão na primeira divisão do forró baiano, vamos assim dizer, né, que é Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim,
são top de linha do São João da Bahia. Muito bem. E olha que quem está falando aqui em primeira divisão é o rubro-negro, né?